como que o Espírito Santo tá me ajudando a entender, perceber os dados inflamados do maligno e lutar contra. Bom, quando a gente começa a buscar Deus de forma intencional, quando a gente começa a buscar Deus bem proposital, assim, oração, palavra, obediência, ser bem intencional mesmo, sabe? Aí o que começa a acontecer? Que é o que eu comecei a perceber em mim. Por alguns momentos, eu via que eu estava agindo um pouquinho, entre aspas, agressiva. Eu não batia em ninguém nem nada, mas eu era briguenta, sabe? Impaciente, meio intolerante. E certa vez, eu acabado de voltar do culto, eu estava lá adorando a Deus, a paz de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu já estava assim, com vários pensamentos e briguenta demais. E eu não estava percebendo, tá? De repente, no meio daquele turbilhão de pensamentos, veio um pensamento no meio de todos e me falou assim: olha o que você está pensando. Na hora eu parei assim, parece que parou meus pensamentos e eu parei. E aí eu comecei a pensar lá atrás, vi memória de até alguns dias de quando eu ficava pensando demais, eu já ficava com raiva do nada. Pois bem, eu comecei a ficar em alerta dos pensamentos que vinham na minha cabeça. O Espírito Santo foi muito gentil comigo, porque ele começou a me ajudar a perceber em tempo real, durante o dia, fazendo as minhas coisas, vinha um pensamento, ele falava: olha esse pensamento, não sou eu que estou te falando isso. Eu vou te falar que isso é sempre de forma sutil, me levando primeiramente a ficar num tédio, que parece ser de mim, mas não é. Começou a me trazer pequenas, não grandes, mas pequenas dúvidas daquilo que eu já tinha orado e falado pra Deus como se fosse uma insegurança minha. Outro pensamento que sempre tá vindo, que me leva a ficar um pouquinho triste. Não é muita coisa, a ponto de eu falar: isso não vou ligar pra isso. Só que aí fica ali, eu não repreendo, aquele pensamento ainda fica ali, eu só ignoro. Depois já vou ficando angustiada. Nem sei o porquê, nem sei o motivo. Pensamentos que estavam me diminuindo. É de forma sutil que o inimigo vai te levar numa tristeza, depois numa angústia, depois você vai ficar um pouco depressivo, depois você nem sabe o porquê, mas você tá muito desanimado, muito sobrecarregado. Pede para o Espírito Santo te dar clareza, porque é uma guerra constante na nossa mente, e te direcionar. E se posicione diante dos seus próprios pensamentos. Se não for um pensamento de acordo com a palavra ou um pensamento que não alimenta a sua fé, repreende em nome de Jesus. Declara aquilo que você acredita com a sua boca. Por muitas vezes eu fiz isso. Nós vemos Davi falando com a própria alma. Eu falo muitas vezes em oração: Deus, olha esses pensamentos que estão vindo diante de mim. E eu vou falando, agora eu repreendo todos eles porque eles não são do Senhor. O inimigo usa esses pensamentos para ir se alimentando aos poucos da nossa fé, aos poucos da nossa perseverança. Esses pensamentos não são seus e esses pensamentos nunca foram de Deus para você. Não acredite nessas mentiras de Satanás que ele colocou nos seus pensamentos sobre você ou sobre algo que você quer, sobre algo que você está orando. Não acredite, essa não é a sua realidade. Você deixar com que essa semente cresça nos seus pensamentos, ela vai se tornar sua realidade. E que o Espírito Santo te dê autoridade e maturidade para você vencer essa guerra na sua mente.